Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo a doutora Amanda Dias Casagrande. Amanda, hoje o que nós temos de assunto interessante, o nosso convidado especialista, né? Nós estamos perto, ó. Nosso tema está aí na tela, imposto de renda. No entanto, a gente vai falar do imposto de renda, que é de suma importância, principalmente pelo momento que vivemos. A gente está no momento mesmo do imposto de renda. Falaremos uso de máscara. Tivemos agora uma novidade, na qual a obrigatoriedade não está mais presente. No entanto, o Dr. Daniel, nosso convidado, já fez algumas ponderações do dia a dia que o empresário tem que ficar ligado, os funcionários também, todos os consumidores. Então vamos trazer assunto das máscaras, falar de assuntos tributários para empresas, pessoa jurídica, falar também para pessoa física e hold. No final a gente vai pegar um tempinho para falar de hold, que é um tema também que muitas pessoas têm dúvida e é importante saber. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. O telefone é 996224547. De BR, tudo um pouquinho, né, Thiago? De tudo um pouquinho. BR-101. Vamos. Tá. Hein, gente? Virou. Não vou falar de cidade fantasma. Mas das quintas-feiras esse negócio tá lotado. Tá bem tranquilo agora, né? Tá muito de boa. Ali tá pegando em sentido Vitória, né? Capital. No meio ali que tá o ônibus, sentido Vitória. Do outro lado já é a cidade aqui do Dr. Daniel, indo para São Mateus, Conceição da Barra, Guriri, Jaguaré. Acho que o povo tá mais tranquilo hoje, que é só amanhã que começa o Carnaval de Vitória. Tá Carnaval vendo? de Vitória, podemos falar também, não tá na pauta. Mas a gente pode falar também. Produção, pode voltar aqui as imagens. Isso aí. Nosso convidado, Dr. Daniel Salume. É um imenso prazer tê-lo conosco. Olha, o prazer é todo meu, é uma imensa alegria poder compartilhar a mesa aqui com dois profissionais, com dois colegas tão gabaritados, né? E o prazer é meu, vamos para esse bate-papo, ver se a gente consegue passar um pouco de informação e de atualização. Amanda, sabia que o doutor Daniel... Fala Daniel, porque a gente fica no bate-papo. Eu já chamei ele de senhor, ele brigou comigo. Foi um áudio no WhatsApp, uns 30 segundos. Amanda, não me chame de senhor. A barba tá branca, mas a gente tá exato. Não, desculpa, costume. É requisito advogado ter a barba branca. Eu que tô ficando com os cabelos brancos Também. tudo aqui, aí eu passava... Máquina 2, máquina 10, agora já é máquina 1. Vamos esconder um pouquinho. Na tinta. Daqui a pouco. Mas é que o Daniel, ele atua em São Mateus, mas é de Vitória, né? Natural de Vitória. Isso. Você sabia que sua cidade fica de olho na gente, né? Volta e meia tem perguntas aqui. É mesmo? Vamos ver se eles estão, ligados, né, Amanda? Sim. Doutor, antes mesmo de a gente começar o nosso programa, vamos falar mais um pouquinho sobre a sua trajetória? Vamos sim. Bom, eu sou natural de Vitória, né? Nasci em Vitória. Eu sou filho de advogado criminalista com arquiteta de prédios. Então eu brinco que eu arquiteto soluções, né? A minha genética veio para isso. E eu formei direito, mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Por mais que gostasse da leitura, eu sempre gostei muito da atividade prática. Então, após formar em Direito, eu fui para a área mais prática, para a área contábil.
Fiz o MBA em Controladoria e Finanças e passei a procurar enxergar o problema na perspectiva da empresa e não na perspectiva do advogado que está no escritório ali recebendo um problema e não saber direito ao certo qual o nascimento daquele problema, por que aquilo está acontecendo. Então, eu sempre me apaixonei por isso, de viver a vida empresarial, de dar uma consultoria efetiva, de identificar o erro. E a partir daí eu vi que todas essas áreas práticas ligadas à contabilidade, à controladoria, a finanças, a compliance, a números, que é algo que muitos advogados têm receio, não gostam, têm aversão, eu gosto. Então acho que Deus foi muito bondoso comigo, mudou uma pitada de matemática para mim e falou, vai pro mundo. E foi isso que aconteceu. E que até bacana. hoje. Que bom, né? E a advocacia? A gente tem pessoas que ficam extremamente felizes quando pegam a OAB. E tem pessoas que veem a OAB como um meio, às vezes, de entrar numa outra profissão. Conseguir outros objetivos, Outros né? objetivos. Mas assim, a gente está aqui com um advogado que sabe muito e que, poxa, se destaca na sua atuação. Então, assim, eu acho que é bacana a gente falar para os jovens advogados que estão ingressando na carreira. A gente, né, tem que ter persistência. Tem, na verdade, existe um equívoco muito grande, eu falo isso até com os alunos da faculdade que eu dou aula, que escritório bonito não traz cliente, não. Ele pode até manter, mas tá virando regra, todo mundo consegue hoje um escritório bonito. O ponto principal da advocacia é você se enxergar como instrumento de solução de alguém, de algo ou de alguém. Então, se você não se coloca como a solução de um problema, você jamais vai identificar e jamais vai dominar aquele problema. Então, sim, é necessário persistência, mas é necessário também inovação. E aí, a partir do momento que a gente sai da nossa cadeira e vai entender a vida da empresa, a vida do empresário, a vida de um trabalhador, você consegue identificar que aquilo que você estudou é justamente a solução que você tem que dar. E que muitas vezes não acontece sentado dentro do escritório. Então, minha dica para o jovem, para o advogado é: sai do escritório e vá viver o problema. Que a partir da vivência com o problema é que com certeza vai surgir a solução. Porque senão fica só preso naquela bolha também, né? Não consegue nem abrir a cabeça para nada. Quando vivencia tudo, é que consegue achar a solução. É isso aí. Excelente, doutor. Isso aí. Tem um abraço que a gente sempre manda, doutor, para Shirley, lá de São Paulo. Shirley, inclusive, até falar, para de assistir BBB o tempo inteiro, Shirley. Eu tô sabendo que a Shirley tá indo dormir. Não acredito. Com um fone de ouvir. Shirley, vai devagar. Que ela acompanha a casa, né? Ela dorme a hora que eles dormem. Shirley tá fazendo parte do BBB. Mas ela dá uma moral pra gente. Ela para assistir o bate-papo. Ah, excelente, então, Shirley. Muito obrigada, viu? É sempre um prazer. E aí também mandar um abraço pro Heraldo Andrade, que tá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Heraldo, e a gente tem, olha, de vez em quando aparece pessoas que mandam, estão nos Estados Unidos, na Itália já teve, lembro até hoje a gente recebendo aqui, que o YouTube agora é pro mundo todo, né, mano? Não tem mais desculpa, não. Se quiser assistir, vai. E a gente tá aparecendo pra todo mundo. Olha, eu tava tranquilo, tô começando a ficar nervoso. A responsabilidade aumentou. Vamos falar sobre a desobrigação das máscaras? Vamos. E é um assunto interessante isso daí. E começou quando, doutor? Então, o decreto do governador sobre o menor juízo foi na semana passada que começou a liberação. Primeiro, foi uma liberação progressiva, né? Ele liberou para ambientes abertos e agora também liberou acesso para ambientes fechados. O que é interessante é que, assim, a liberação foi para o cidadão, foi para o consumidor, né? Não quer dizer que o empresário não possa obrigar a utilização pelos seus funcionários dentro da empresa. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego, ele manteve a recomendação da utilização das máscaras. E a partir do momento que essa obrigação ela adere à normativa da empresa, ou seja, a empresa insere a utilização como uma norma empresarial, aí sim todos os empregados são obrigados a utilizar, sob pena de cometer uma infração grave, pode ser até gravíssima, e isso pode até gerar uma justa causa. Então, se a empresa optar colocar como equipamento de proteção individual a utilização da máscara, todos os empregados são obrigados a utilizar. Não tem por onde correr, então. Então, isso daí fica a critério do... Eu vou falar o termo que
é mais utilizado do patrão. É do patrão. O patrão tá ali, ele vê que é importante a utilização das máscaras pelos seus colaboradores, tem que usar. Colocou como regra da empresa, tem que seguir, não é facultativo. Tá A gente vendo, achou Amanda? o quê? Saiu o decreto, começou a arrancar todo mundo a máscara, falou agora acabou, joga pra cima. Eu já tava entrando no estabelecimento, o que você tá fazendo de máscara? Você não precisa. Mas é isso, o patrão mandou. Tem que seguir. Tem que seguir. E a gente, querendo ou não, está num momento mais tranquilo da pandemia. No entanto, tem que ter cuidado, né? Porque o vírus não para de circular, não. E tá aí. Com certeza absoluta. E mais, no percentual das pessoas que tomaram a terceira dose, ele não está alto ainda. Muitas pessoas tomaram sim a segunda dose, né? Mas já ficou comprovado aí que a terceira dose é de suma importância. Então, eu acho que essa cautela, eu se eu estivesse no lugar do empresário, eu seguraria mais um pouco, falava, olha, segura, depois a gente vai liberando aos poucos, assim como fez o governo do estado. Isso aí, bacana. Vocês acham que muita coisa vai mudar agora, depois da pandemia? Quando acabar realmente? Porque agora a gente tá na progressão, né? O que vocês acham? Eu acho que sempre quando a gente passa por um momento de aperto, seja qual for esse aperto na vida... Um trauma, né? Um trauma, né? Uma obrigação, acho que a gente se reinventa. Eu acho que tá todo mundo reinventado. Eu acho que a nossa perspectiva e nossa visão do problema agora é outra, do nosso tamanho, da nossa fragilidade, de tudo, né? De tudo. Então, de tudo. Então, com certeza. E assim, essa pergunta da Amanda foi legal. A gente não tinha falado sobre isso. Mas você para pra... Peguei na surpresa. Mas você para pra pensar, às vezes parece assim, que nada, tudo já voltou. As pessoas vão pra balada, todo mundo viajando, você vai em locais, as pessoas não estão mais com máscara, as pessoas esqueceram. Não, se você for ver, a profissão de todo mundo mudou. Sim. O home office está muito mais presente. A questão da máscara. Quem tem coragem de entrar no hospital hoje sem máscara? O mais que ele bebe. As soluções tecnológicas também. Soluções tecnológicas. Foram muito mais rápidas. Trabalho hoje, reunião. Antes de você fazer uma reunião por videoconferência, tinha muito preconceito. Você saía, tinha que sair daqui para São Paulo para fazer uma reunião que parecia meio um desleixo também, né? A pessoa não tá vindo aqui, não tá acompanhando. Hoje já é uma facilidade, uma normalidade muito grande. E quantas audiências são resolvidas por videoconferência? Hoje. Primeira audiência. Fiz uma audiência de 1h30 da tarde até as 4h30. Saí morto, acabado, cansado, mas no escritório. A gente tem uma audiência em Manaus na terça. Em Manaus, você vai fazer daqui, não vai? Daqui. Olha só. Pelo WhatsApp. Eu já cheguei para São Paulo para conversar 1 hora com a pessoa. Tem noção disso? Não que a gente não goste de viagem. É bom. É bom demais. Mas o conforto da casa não tem como. Eu acho também que generalizar tudo, colocar tudo nessas soluções, assim, através de uma tela, eu acho que não é bacana. Mas agora veio para melhorar bastante coisa. O pouquinho que a gente falou aqui já é tudo em razão da pandemia. Sim. Né? Então, é o novo normal. Até dar aula. Tá dando telepresencial. Já existia, mas não tão forte quanto hoje. Exato. Voltou agora, né, as aulas presenciais. Voltaram, mas assim, muitas faculdades optaram pela manutenção de parte do semipresencial. Claro, então, até. Eu acho válido, assim. Eu acho que não, assim, as pessoas se acostumaram e acho que veio para ficar. Isso aí. Bacana, gente. Vamos falar agora do imposto de renda, mas eu tô rindo aqui porque eu falei da Shirley. Shirley, você tá vendo muito BBB, eu já falei isso daqui antes. Aí ela vai, mandou boa noite, cheguei direto de São Paulo, tá no trânsito, amo vocês. Obrigado, linda. Né, querida, é recíproco. A gente também te ama. E aí o telefone é 996224547, fica à vontade, manda pergunta pra gente. Se quiserem falar mais da máscara, da utilização, podem mandar que a gente fala. Mas agora a gente vai para o imposto de renda. Entrando, né? Nosso assunto principal. Doutor, explica pra gente o que é imposto de renda. Imposto de renda é uma obrigação tributária prevista em lei. E a gente fala de imposto de renda e muita gente fala, imposto de renda é aquele que a pessoa física recolhe? Também, porque também tem imposto de renda da pessoa jurídica, né? Mas o imposto de renda é uma obrigação tributária de caráter obrigatório para quem atende os requisitos ali previstos em lei, nas normativas. E é isso. É uma contribuição que nós somos obrigados a dar para o Estado em troco de uma contraprestação.
É isso. Isso aí. Existe, né, a contraprestação, por mais que seja bem deficitária, mas existe. O prazo, esse ano parece que prorrogou. Qual o prazo normal e o que a prorrogação? Isso é muito interessante porque essas prorrogações para entrega do imposto de renda, elas vêm correndo desde o começo da pandemia, até pela dificuldade de acesso ao contador, a documentos fiscais e por aí vai. Nesse ano, especificamente, estava previsto agora para o final de abril, ele foi prorrogado até para o dia 31 de maio. Então, os contribuintes têm até quase 2 meses mais para declarar o imposto de renda. E aí algumas pessoas perguntam, mas eu tenho que esperar até o final do prazo para declarar? Eu tenho que só de maio, eu posso fazer agora? Isso é muito interessante porque você pode declarar imposto de renda a partir do primeiro dia da abertura para entrega até o último dia. Qual é a diferença disso? Primeiro, os que entregam primeiro recebem primeira restituição. Então, se quem tiver uma apuração ali de um saldo a ser restituído, que pagou um imposto a mais, está ali nos dos primeiros lotes da Receita Federal, que são os 5 lotes hoje. E tem a questão também do prazo, porque assim, o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, né? É nós. Nós. Né? Mas se você não declara dentro do prazo, a multa não é brincadeira, não. Ah, é? Tem multa se não for dentro do prazo? Ela pode chegar até 20% do valor do imposto. E a multa ela não é menor que R$165. Então, o mínimo que você vai pagar pelo atraso da entrega da declaração de imposto de renda é 165. E essa multa pode chegar até 20% do imposto. Então, não recomendo deixar para o final de maio, não. Tá? Dia 31 de maio, não. Recomendo fazer antes. E a própria pessoa pode fazer ou ele tem que contratar um contador? Amanda, essa pergunta é muito interessante porque existem na internet diversos manuais em livros de como declarar imposto de renda. O próprio aplicativo da Receita Federal, mobile ou pelo computador, ele assim, é muito didático, é uma coisa assim, muito, muito fácil de mexer. Mas eu não recomendo. E vou falar por que eu não recomendo. Porque, sabe aquela economia barata que a gente fala, aquela despesa que fala, não vale a pena economizar com isso? Um zero a mais ou a menos pode te dar um problema absurdo que vai ser mais caro do que o próprio contador. Então, e não só o contador, porque o próprio profissional que trabalha com isso. Então, assim, eu gosto de fazer o que eu domino. Eu faço, a minha declaração eu faço, porque eu domino. Mas até eu chegar a esse ponto, eu deleguei muito. Eu contratei muito. Uma declaração equivocada, uma omissão, uma esqueci, igual hoje até postei na rede social. Um cliente mandou uma mensagem, doutor, preciso falar com você urgente. Eu falei, o que houve? Esqueci de te mandar na planilha aí 2 apartamentos que eu comprei e mais uma parte das notas fiscais da minha empresa. Ele que está acostumado há 30 anos declarando, esquece. A gente vai declarar a primeira vez, segunda vez, não vai esquecer? Então, assim, eu sempre aconselho contratar um profissional da área para auxiliar nessa questão do imposto de renda. E o leão tem fome, né? Se der bobeira... Ele pega. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E eu não sei se vocês sabem, mas um dos sistemas mais modernos do mundo para a questão fiscal é o brasileiro, no cruzamento de dados. Por quê? Como é que trabalha a Receita? E hoje tudo que nós fazemos é cruzamento de dados. Então, se alguém declarou que te pagou, necessariamente você tem que declarar que recebeu. Se você comprou um imóvel, o cartório de registro de imóveis, ele informa a Receita Federal que aconteceu aquela operação. E também tem um cruzamento de dados. Se você compra um carro, se você compra no cartão de crédito, se o estabelecimento comercial fatura no cartão de crédito também, na maquininha, e não declara na nota fiscal correspondente. Então, é tudo informação cruzada. Então, eu não recomendo fazer sozinho, porque pode ter uma dessas informações que você se equivoque e esqueça, e por aí tem um problema muito grande. E vamos lá, doutor. Vamos supor que a pessoa quis fazer ela mesma, falou, não vou pagar ninguém, eu que vou resolver isso aqui, baixa o aplicativo, enfim. E ela erra. Ela envia a sua declaração e ela erra. Ela tem um prazo para poder corrigir isso ou perdeu? Então, essa declaração, a retificação da declaração daquele exercício anual, você tem até o dia final da entrega.
O primeiro ponto é esse. E aí, posteriormente, você pode fazer até o prazo de 5 anos, que é o prazo que a Receita tem para te auditar, para passar uma malha fina em você. Então não pense, quem deixou de declarar imposto de renda ano passado, não foi porque não recebeu esse ano a cartinha da Receita, é que não vai receber ano que vem, não. Tem que ficar preocupado Tem que ficar, pelos próximos 4 anos. Exatamente. Então, a partir do momento que a pessoa é fiscalizada, a Receita pega os últimos 5 anos, ou seja, os últimos 5 exercícios. Então, é coisa assim. É pauleira. E você pode retificar nesse prazo. No prazo que a Receita tem de fiscalização, é o prazo que você tem também para ajustar. Vamos aqui para o intervalo, Amanda, e a gente volta, né, com a pergunta seguinte. Não declarei, dei um miguezão lá, entendeu? Quais são as consequências? Porque tem consequência criminal para quem fica dando migué. Então vocês ficam de olho. Segundo bloco a gente inicia falando sobre isso. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo. Na Viva FM também, se eu não falar Viva FM, daqui a pouco eles me batem na rua, mano. Porque a galera escuta pela Viva FM, inclusive meu tio Aguinaldo. Grande abraço pra você, tio. O tema de hoje nós vamos falar bastante de imposto de renda, deixar o terceiro bloco para hold, que é muito importante. Ok. Então, o segundo bloco ainda, imposto de renda. O primeiro, falamos das máscaras, da sua importância. Carnaval, 7 a 9 de abril. Bom demais, não sei se alguém vai daqui. Lá curtir um pouquinho. É isso aí. Carnaval de Vitória, tá aí em alta. A data era lá no início do ano, passou agora para 7 a 9 de abril. E a gente parou o primeiro bloco, né, o finalzinho dele, falando das consequências para quem não declara o imposto de renda. Sim. Olha, imposto de renda é um assunto assim muito sério, muito importante das pessoas entenderem, porque as consequências não são brincadeiras, não. E aí são 2 consequências. Uma consequência financeira e uma consequência criminal. Declarar imposto de renda, sonegar imposto de renda, na verdade, é crime. E aí a pessoa que não declara, ou que declara menor, ela pode responder um processo e ser condenada de 2 a 5 anos de cadeia. Eu falei, e a sanção pecuniária, ou seja, o que acontece para quem, né? Que vai doer no bolso. Exatamente. Que é disso que a gente tem medo. Então e cadeia, não? Não, cadeia, Deus me livre. Vou bater nas cadeia, Thiago, não? Vou bater nas madeiras aqui. Ainda bem que a gente tá trazendo muito delegado aqui. Deus né, me livre, não aguenta um dia. A sanção pecuniária, ela é pesada, e vou dar um exemplo para vocês aqui em números, tá? A multa para quem sonega, para quem não paga, pode chegar até 150% sem prejuízo do imposto devido. Então vamos supor, eu tenho que pagar 30 mil de imposto de renda. Soneguei, não paguei. Eu tenho que pagar os 30 mil, que é o devido, mais 30 mil do 100%, e essa multa pode chegar em mais 50%, mais 15 mil. Vai, cego. Vai, besta. Então, 30 mil que seria originário pode virar 75 mil reais no imposto. Aí fala, é muito. Agora, meu amiguinho, é mais caro ainda contratar um advogado criminalista. É mais caro ainda você ter seus documentos restritos perante a justiça, porque isso dá uma série de consequências ali pro cidadão, né? E, então, assim, não recomendo. Não é bacana. Não vem né? dar Não deve ser legal. despertinho, não, né? Fazendo as contas, porque só o advogado aí já vai... Esquece a porcentagem. 150% vai ser nada. Vai ser nada. Então, assim, fique ligado. Isso daí, tá a dica. E, Daniel, não chamando de senhor nem doutor, Daniel, quais são os gastos que eu posso colocar para poder abater no imposto de renda? Isso é muito interessante porque
Esses são despesas dedutíveis, que são chamados, né? Que você vai usufruindo, vai gastando no decorrer do ano, e quando a declaração do imposto de renda no ano subsequente, você pode deduzir do imposto a pagar. Quais são essas despesas? Eu vou dar exemplo, porque o rol é extenso, mas despesas com saúde. Quem paga plano de saúde, consulta médica, cirurgia, pode deduzir do imposto de renda. Despesas com educação, sua ou do seu dependente. Ensino infantil do filho, ensino médio, ensino superior, mestrado e pós-graduação. Também pode deduzir do imposto de renda. Curso de inglês? Não pode. Não. Aprender inglês. Mas despesas com educação do ensino fundamental superior. Tá dentro. Tá dentro. Previdência privada até o percentual de 12%. Pode. Gastos com dependentes, né? Você tem uma esposa que é dependente. Quando você declara um dependente de imposto de renda, um filho que é um dependente de imposto de renda, você tem um valor também para deduzir por dependente. Então, esses são alguns exemplos do que a gente consegue deduzir. E com isso, lá dos 30 mil que eu dei de exemplo, eu vou deduzindo. Pode ser que eu pague 15, pode ser que eu pague 17. Então, é muito importante você sempre ter a nota fiscal desses itens que você gasta, que são passíveis de dedução, ou pedir uma declaração anual do plano de saúde que é obrigado a fornecer. Então, todo mês de dezembro, em regra, o plano de saúde envia para você o comprovante de pagamento e você depois deduz seu imposto de renda. Bacana. Falou dependente, eu até lembrei, né? Que aí a minha esposa vai, a noiva, esposa barra, vai pagar tudo, eu sou um dependente. Ai, meu Deus, E aí, pronto. como é que fica essa situação? Vai É também, mole, né? Luana, ter que ouvir isso aqui ainda, é mole. Mas, Leandro, agora é assim, a mulherada paga tudo, bicho. Tudo. Tá bom demais. Não Né? sei de onde vocês estão Eita. tirando isso, é cada um por si, gente. É isso aí. Aí, aqui, Amanda, tem um caso que é bacana, que é da questão do imposto de renda. A pessoa tem que declarar tudo que ganha, né? Via de regra. Não, é assim, o que acontece? Não é todo mundo que tem que declarar. Por quê? A lei, a normativa da Receita Federal, ela estabelece o mínimo, né, exigível ali para declaração. Então, para quem recebe, exemplo, até R$ 28.559,70, para quem recebeu, na verdade, Durante R$ o ano. 28.559,70 no exercício fiscal de 2021, ou seja, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, recebeu mais que esse valor, é obrigatório declarar. Para quem tem patrimônio superior a R$ 300 mil, é obrigatório declarar. Para quem fez operações na Bolsa de Valores, meu amiguinho, tem que declarar. Tem que declarar. Mas para quem recebeu abaixo disso, do exemplo dos 28.559,7, não tem que declarar. Mas existe uma questão que eu até brinco com meus clientes, que eu falo o seguinte, gente, lastro financeiro é algo assim importantíssimo. Você não empresta, você não vende, e você tem que ter o seu, porque isso gera uma série de consequências nas declarações de imposto de renda. O que é o lastro financeiro? O lastro financeiro nada mais é do que o dinheiro declarado que você recebeu ali, que você recolheu imposto, e que a Receita sabe que você tem capacidade financeira para tanto. Vou dar um exemplo. Um amigo formou parte de informática, criou um software, começou a vender para empresas, e esse software tinha um valor agregado, então começou a ter uma renda muito boa. Ele ganhava quase R$ 25 mil por mês com a venda desse software e com a manutenção dele. Passados aí 6 anos que ele estava nessa, ele tinha um sonho de morar de frente para a praia e comprou um apartamento. Só que ele nunca havia declarado imposto de renda. E aí o que aconteceu? Quando ele comprou, a parte que vendeu para ele informou a Receita que vendeu, ele não declarou que comprou, então não teve um cruzamento de dados, caiu na malha fina. A partir do momento que ele caiu na malha fina,
a Receita sem que seja necessária autorização judicial, tá? A Receita pode fazer isso. Ela entra na sua conta bancária, vê toda a sua movimentação e pergunta: senhor, de onde veio esse dinheiro? E aí, gente, se vocês fizerem uma conta rápida, R$25 mil por mês no ano dá R$300 mil. Em 5 anos, dá R$1,5 milhão. 27,5% de R$1,5 milhão, vamos arredondar, dá 400 e pouquinhos mil. A mais, dá 500 e pouquinhos mil. Lembra da multa de 150%? E pode. Então, o imposto... falou de 30 mil, hein? O imposto, mais a multa, mais o processo criminal. Se ele paga o imposto, o processo criminal some, sai, acaba. Resumo da ópera. Ele perdeu o sonho da vida dele em 1 ano e meio da compra, porque ele não tinha uma informação. Ele poderia ter todo o laço financeiro, recolhido o imposto, ter comprado o mesmo apartamento, sem que tivesse esse problema. Que acumula. Acumula. Então, assim, você auferir renda, que é o fato gerador do imposto de renda, que é você ganhar dinheiro, né? E aí depois nós vamos falar, lícita ou ilicitamente. Essa era a pergunta. Porque assim, você auferir renda é o fato gerador do imposto de renda. E se eu auferir renda maior do que 28.559,7 em 2021, eu necessariamente tenho que declarar. Porque eu posso ter um problema muito grande. Aí você perguntou, lista... Você falou, eu perguntei, essa que é a pergunta. Lista ou ilícita? Não, essa é a pergunta que eu ia fazer. Que eu ia fazer, porque assim, você falou muito bem. E esse exemplo é perfeito. É perfeito de um colega, dessa questão de auferir renda alta, de não declarar nada. Mas uma hora você vai comprar alguma coisa, você vai querer ter algo no seu nome, você não vai nem ter percebido os dados nunca vão bater, que você fez. E os dados não batem. Assim, não é uma regra, mas estatisticamente, assim, pelo meu grupo de amigos, todos que se formaram tinham um sonho, não era o sonho da casa, era o sonho do carro. Então, meus amigos advogados, quando começaram a ganhar dinheiro, meus amigos médicos, eles tinham um sonho do carro. E o carro segue a mesma lógica da casa. E se você fizer a prestação do carro, aí que é pior ainda. Por quê? A financeira vai declarar que está recebendo de você. Então, no mínimo, você recebe aquilo. Você tá entendendo? Então, se eu pego uma prestação de 5 mil, financiei esse carro, a financeira vai declarar que está recebendo. E se você não declarar que está pagando, essa conta não vai fechar. Uma hora a casa cai. Cai. Tem que ter cuidado. Agora, doutor, quanto a pessoa física, tem uma forma dela pagar menos imposto? Amanda, então, a lei, ela aplica a todas as pessoas físicas que venham oferir renda acima do limite aí exigido. Pagar menos imposto, fora do que a gente falou aqui, as deduções e tal, não tem como. A lei fala quando você vai poder deduzir, quando você tem que receber e tal. O que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas iniciam uma atividade econômica organizada, né? Como se empresa fosse, e continuam faturando na pessoa física. E a pessoa física acaba incidindo os 27,5%. Então, se dado momento, se ela tem uma estrutura organizada ali empresarial, se ela tem um fornecedor, se ela tem uma fabricação, se ela tem um produto final a ser vendido, por que não constituir uma empresa, tornar daquilo uma atividade profissional e aí sim entrar no Simples Nacional, entrar no sistema de tributação menor? Por quê? Porque quando você tem uma empresa e você é sócio daquela empresa, o imposto de renda que você recolhe é pela pessoa jurídica. E quando você tem a participação nos lucros para a pessoa física, não ocorre a bitributação. Então, o caminho legal de se fazer isso é através de uma empresa regular, ativa, que recolha seus impostos e que esteja enquadrado em um dos regimes tributários do Brasil. Seja ele um Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, mas tem que ter.
E assim, com essa organização financeira, com essa organização fiscal, a pessoa, organização tributária também, a pessoa consegue pagar menos. Existe uma frase que é assim, muito interessante. Ilusão fiscal é diferente de evasão fiscal. Evasão fiscal é crime. É sonegação. Ilusão fiscal é organização. É você saber o planejamento e a execução daquilo. As pessoas têm que ter isso em mente. E por isso a necessidade também é importante contratar um profissional, né? Às vezes a pessoa, de tudo que a gente estava falando desde o começo, às vezes a pessoa nunca vai pensar nessa forma. Sim. Que ela pode se organizar assim para poder pagar um valor menor. Com certeza. Na verdade, assim, eu brinco que contador, médico e advogado, assim, aquela despesa não é variável, é despesa fixa que a pessoa tem que ter, que uma empresa tem que ter. Eu tenho que ter um bom contador, eu tenho que ter um bom advogado, eu tenho que ter um bom médico para segurar também a minha saúde. Então, assim, não dá para lançar isso como despesa variável, como um gasto superveniente. Não. Tem que ser regra na vida de um empresário, tem que ser regra na vida de quem quer emergir aí no campo dos negócios. Então, se tiver 3 filhos, você já sabe, né? Põe um contador, um médico, advogado e um médico. A pessoa tem 3 filhos, os 3 viram médico. Ah, mas só um vai ajudar, gente. Cadê o resto? Os outros 2 viram um advogado, outro contador. É muito melhor. Eu concordo 100%. Se você tem um bom contador, um bom advogado e um bom médico, porque assim, a gente... Médico, então, eu acho contador muito claro, né? Inclusive, quando... Essa orientação de ter que contratar, eu acho muito importante mesmo. Sim. E todos nos aplaudem, porque a gente reproduz algo que é significativo, que não adianta você achar que, eu vou fazer, vai estar tudo certo, porque se errar, a consequência é grave, consequência criminal, civil, etc. Então tem que ter cuidado. E advogado e médico, o tempo inteiro dúvida. Se a pessoa for parar para pensar, ela não assina nenhum contrato sem pedir uma opinião. E engraçado, Thiago, que isso que acontece, o Brasil... ele fomenta muito o empreendedorismo, né? E a gente vê um aumento do empreendedorismo pós-crise financeira sempre. Então as pessoas ficam desempregadas, as pessoas querem se reinventar e começam a empreender. Abrir uma empresa no Brasil é muito fácil. Você não precisa nem ter dinheiro praticamente para abrir empresa. Você vai no site, quer abrir um MEI, quer se tornar um MEI, você vai no site, hoje mesmo você consegue CNPJ. Olha. Né? Você quer abrir uma limitada, que é um tipo societário, uma limitada consórcio, uma limitada unipessoal, quer abrir uma Eireli, seja qual for o que você for escolher ali para empresariar e para fomentar. É muito fácil. Mas, gente, por trás de toda a facilidade tem uma série de obrigações. Eu confesso, Thiago, que eu fiz 5 anos de faculdade. 2 anos de especialização, 1 e 2 anos a segunda. Então eu estudo assim, dou aula, estudo ininterruptamente há 10 anos. E vou falar que eu não sei nem 10%. Sabe, eu tenho dúvida de uma série... A legislação, ela muda com uma rapidez incontrolável. As normativas da Receita mudam. Então assim, a gente não domina tudo. Eu tenho que ter um bom contador para ele falar, olha, mudou tal... Eu tenho que ter um bom advogado trabalhista para falar, olha, agora você faz o banco de horas, agora você não recolhe INSS sobre isso, você faz isso. Eu tenho que ter profissionais para o fornecimento de informações. O empresário, o gestor, o bom gestor, não é aquele que faz tudo, não. É aquele que toma a melhor decisão com as informações que tem. E delega as pessoas corretas. Perfeitamente. Seja ele micro, pequeno, médio, grande. Você precisa ter esse domínio para conseguir ter melhor tomada de decisão para o seu negócio. E uma coisa bem bacana, só complementando, é que todas as vezes que me perguntam algo, que alguém quer tirar uma dúvida e tudo, por mais que eu saiba que aquilo ali, assim, não, isso aqui eu olhei na semana passada e ainda não modificou. Eu falo, espera só um minuto, eu vou lá, olho novamente, tenho certeza que realmente não modificou, que não teve nenhuma alteração para poder passar a informação. Porque a todo momento a gente sabe que tem. Que modifica, que muda tudo. E é muita responsabilidade. Exatamente. Porque quando a gente fala algo sendo da área, a pessoa torna aquilo como uma verdade absoluta. Sim. Então a gente tem que ter cuidado. Muito grande, um peso muito grande. Vamos para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o nosso último e terceiro bloco.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, Rádio Viva FM e YouTube. Falamos bastante, vamos recapitular. Uso de máscaras, Carnaval Vitória, já começa agora, top, show de bola. Imposto de renda, demos muita ênfase da sua importância, da importância do profissional, tem que ter seu cuidado, não tem jeito. E agora nós vamos falar de hold. Mas Não falamos ainda sobre o Galo, né? Ainda bem. Vamos falar de hold, Muito porque feliz. o Galo, em algum momento nós vamos falar do Galo, porque o Atlético Mineiro não para. A pessoa pergunta, Thiago, e o Galo? O Galo ganhou. Essa pergunta Ganhou, Thiago? Ganhou de novo ontem, inclusive. E o Flamengo é uma crise, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem ajeitar a vida do Flamengo, sejam vendidos pro Galo. O Galo compra o Flamengo, tá com dinheiro. Meu time. Deus, pronto. Mas vamos lá. Vamos lá. Sobre isso eu não me manifesto. Eu sou vascaíno, então o negócio... Melhor ficar quieto. Só vou aproveitar inicialmente, para mandar um abraço rapidinho pro Ebran. Sim. Salve, Ebran, lá do SAAI. Muito obrigado aí, Ebran, por estar nos acompanhando sempre. Bruno Pimentel, gente boníssima. Tá sempre aí acompanhando a gente também. Um abraço para vocês. Tem um abraço também de uma profissional muito qualificada aqui. A Ana. Ana Rita Nito. Nito, Excelente, nós já recebemos ela aqui. Ana Uma pessoa Rita maravilhosa. Nico tá sempre convidada para estar conosco. Obrigado por estar participando e tá prestigiando o nosso programa. Sempre bom. Agora, doutor, a gente estava falando sobre benefícios fiscais. E essa questão, ela entra até mesmo no caso de holding familiar, né? Isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, ela tá vindo com grande força no Brasil, né? E sobre holding. E holding, a gente pode colocar que é um gênero do qual existem espécies de holding. Então existe holding de gestão, holding patrimonial e holding mista, né? São as principais. E holding, assim, a estrutura de uma holding, ela veio para otimizar, ela veio para organizar, ela veio para promover a própria elisão, que não é evasão, é elisão fiscal. O que existe hoje no Brasil é um equívoco por parte de algumas pessoas de que uma holding é sinônimo de blindagem patrimonial. E eu vou falar muito claro. Não existe blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial é a expressão que surgiu para o devedor deixar de cumprir com suas obrigações. Por que você tem que blindar um patrimônio? Porque tem alguém querendo te alcançar e com isso você não vai pagar? Não. Isso é ilegal. É errado. Isso é um equívoco imenso. Então, blindagem patrimonial, com a devida vênia, então com respeito a quem pensa o contrário, sentido contrário, blindagem patrimonial é um equívoco. É um equívoco. Agora, organização empresarial, organização patrimonial, organização de gestão, aí sim, existem grandes bancos no Brasil que compõem uma holding. Então tem uma holding principal e abaixo desses bancos existem outras empresas, empresas de tecnologia, empresas de serviço. Então isso é possível? É possível. Inclusive, existe uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho que fala o seguinte: o trabalho para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico não configura a coexistência de vínculos de emprego. Ou seja, não é porque eu trabalho para as mesmas empresas de um grupo, até de uma estruturação de holding, quer dizer que eu tenho dois vínculos de emprego. Como você estava falando, né? Do banco e das outras empresas. Exato, não quer dizer que é ligado. Não, então, eu posso prestar serviço para essa e ter um vínculo de trabalho só, porque existe um grupo econômico reconhecido. Existe uma estrutura de holding ali reconhecida. Então, se analisarmos ao pé da letra e o que diz a legislação, da forma que tem que se cumprir, eu acredito que são inúmeros benefícios. Até porque, quando você tem uma empresa maior que compõe empresas menores, e aí aqui na área de gestão, o meu poder de compra, a minha tributação fica unificada, o meu poder de compra é maior, a minha possibilidade de gestão é maior. Todo Então, o poder, né, da empresa em geral estrutura. fica muito grande. Então você consegue desenvolver melhor aquelas atividades. Mas, repito,
criação de empresa, criação de holding, jamais pode ser algo para você se ver desobrigado de uma obrigação. Jamais o direito, né, Daniel? Eu como professor, sempre passa muito isso para os seus alunos, o direito não serve para ajudar alguém a passar a perna em ninguém, não pode. Então você não pode ter uma hold, usar esse benefício, que é você melhorar, às vezes, a questão da sua empresa, você unificar a empresa, você fazer uma hold familiar na qual você coloca seus filhos ali dentro para você, às vezes, não colocá-los em um inventário, que é um grande problema. E esposa também. A pessoa casa ali, totalmente inseguro do seu casamento, né? Ou sem qualquer projeto de vida. E aqui eu tenho que fazer, graças a Deus, com a pessoa que eu projeto a minha vida hoje, eu não tenho esse problema, não. Então, assim, muita gente, sem esse sonho, sem esse plano, cria uma empresa, compra todo o patrimônio, põe dentro da empresa, já pensando na separação, para quando separar, não ter que dividir. Ou seja, para passar a perna. Então, o direito não pode fazer esse papel. Sim. Não pode. Então, nós também, como profissionais, temos que auxiliar dessa forma, né? Instruir de forma correta. E não fazer depois o exequente ter que ficar correndo atrás de tudo para poder desfazer todas essas... Pode falar aqui de forma aberta, toda a sacanagem que a pessoa fez para blindar o seu patrimônio e prejudicar terceiros. Então é isso, a hold é muito importante. É muito importante. Se ela é utilizada conforme determina a lei, com base na legalidade, nos princípios contábeis, porque assim, mais uma vez, eu não posso deixar de falar do contador. O contador é quem vai fazer toda a movimentação legal para que o jurídico também consiga vincular os dois ali e criar uma hold. Não adianta eu criar uma hold e lançar simplesmente um patrimônio lá dentro sem o próprio lastro. Como é que esse patrimônio entrou dentro dessa hold? Entrou por doação? Entrou por integralização? Ele foi comprado? Porque para uma hold comprar um patrimônio, ela tem que ter dinheiro. Não adianta abrir uma empresa, comprar um apartamento de 500 mil, botar lá dentro, sendo que a empresa nunca faturou. Isso acontece muito para quem quer se furtar de obrigação, quer correr de obrigação fiscal, trabalhista, por aí vai. Não pode, né? Então é isso. A hold, se ela é bem utilizada, se da forma como determina a lei, ela é muito, muito, muito positiva para os seus sócios, para a sua estrutura familiar e para todos. Eu tenho um exemplo muito, muito interessante, que é o seguinte. Eu até tive uma reunião, foi aqui, umas 4 semanas atrás. Um pai, casado, bem de vida, todos os filhos. Um filho servidor público e os outros 2 são médicos. E ele queria criar uma estrutura de gestão e patrimonial para que os filhos compartilhassem dos bens deixados por ele e mais, que dessem continuidade a isso. Então ele me procurou e falou: Daniel, quero montar uma hold com o patrimônio que eu tenho para evitar que meus filhos se isolem cada um no seu mundo e passem a compartilhar de patrimônio em comum. Então, ele tem uma casa em Guarapari, ele tem uma casa na região das montanhas, ele tem uma casa em Búzios. O que ele fez? Para que juntou os filhos? Para que você precisa de 2 apartamentos? Vamos criar uma estrutura patrimonial familiar. Cada um vai ter suas cotas, como são 3 filhos, cada um ficou com 33,33%. Esse é o patrimônio que eu estou doando aqui para vocês, integralizando na empresa. Vocês vão compartilhar isso. Então, além do benefício ali, e é isso que esse benefício familiar que pode ser trazido também, é um benefício assim, maravilhoso. Maravilhoso. E eu acho que só tem a acrescentar. E se o pai falece, teria inventário nesse caso? Então, isso é muito interessante porque, assim, depende se o pai ele é sócio da hold, primeiro ponto, ou não. Por quê? Se ele tem as cotas daquilo, as cotas pode ser que tenham que inventariar depois. Se ele não tem cotas, são só os filhos que têm cotas. Ele só fica na administração. Isso é muito interessante porque alguns pais têm preocupação não em relação aos filhos, mas às vezes daquela pessoa que possa surgir no futuro
e com o filho criar uma estrutura familiar. Vamos falar o português? Rasgado. E o cara não tem problema com o filho dele, tem problema com a nora ou com o Jé que vai surgir no futuro. Sabe quem é? Sim. Ele é solteiro, sabe como é que vai ficar. E ele fica receoso de transferir o patrimônio, né? E perder esse poder aí para os filhos que pode ser influenciados lá na frente. Mas nós bem sabemos que todo patrimônio pode sofrer uma cláusula de usufruto. E eu tendo um patrimônio em nome de uma pessoa jurídica, eu posso declarar um usufruto para aquele, no caso para os pais, enquanto estiverem vivos, aquele patrimônio ali está na posse do pai, da mãe. Então existem instrumentos jurídicos que não deixam os pais inseguros, desamparados, né? E mais, quando você cria uma estrutura de holding, uma estrutura de gestão, você pode colocar uma série de cláusulas para a gestão daquele patrimônio. Exemplo, eu dei o exemplo de 3. Eu posso falar, olha, a assinatura de uma venda pode ser através de 2 pessoas. Por aí vai. E aí o pai acaba conseguindo administrar tranquilo, se falece, não tem inventário, se ele não é cotista, né? Exato. Sejam só os filhos. Então, mas é que a gente faz um programa só de hold, pra gente falar de forma completa. Verdade. E foi só para pincelar. E o ponto eletrônico já disse que acabou o programa. Tiago, pelo amor de Deus, daqui a pouco... Veio o ponto eletrônico. Né, a gente entra ao vivo aí no próximo. Daniel, muito obrigado por ter vindo. De fato, é um professor, deu aula. Sim. Então foi nota 10 aqui no nosso bate-papo. Tiago, eu que agradeço a recepção. Amanda, obrigado pelo convite. Sempre que precisarem aí pra gente esmiuçar mais aí esses temas, eu estou à disposição. Como você disse, estou indo para São Mateus, estou indo para Vitória, então moro na BR-101, então qualquer coisa eu paro aqui e a gente bate mais uma vez esse papo. Tamo Obrigado. junto. Morar na BR-101 dá até tristeza, né? Porque só passa um pretinho aqui nesse nosso trecho, de São Mateus Só. até Vitória. Vou dar uma escondidinha. Só escondidinha. Duplicar eles deixam para outras faixas. Aqui, de fato, a gente tem que ralar mesmo para fazer qualquer trajeto. E, infelizmente, fica o nosso protesto. Amanda, bom demais, mais um programa. E é isso daí, minha querida. Estamos sempre juntos. Sempre junto, né? E Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não fala isso que você mora na BR-101, porque a gente sempre vai fazer, você sempre vai estar por aqui, viu? É isso aí. A gente chama mesmo. E muito obrigada, foi um prazer te receber. O prazer foi meu. Obrigado. A gente agradece a todos que ficaram com a gente até o final. Tanto pela TV, pela rádio, pelo YouTube. É um prazer. Tem o carnaval, fiquem ligados. Será que você vai lá pular um pouquinho no Acho que eu vou carnaval? lá, se alguém ficar ligado, aparece o Thiago, não é ele mesmo. Né? E aí, temos a reprise amanhã, de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 14 horas, os programas vão ao ar novamente. Lembrando que de terça a sexta é o bate-papo das 6, mas só a quinta é a da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.